Bom, vamos lá. O que a gente vai falar? Sobre o dia de preparar as coisas para viagem, documento, essas coisas. Hoje estamos de cenário novo, ó. Aí, tá bonito, até o passarinho, ó, sonoplastia e tudo. Vamos ver se o microfone vai captar o passarinho. O que a gente definiu de primeiro ponto para poder fazer de documentos para poder vir? A primeira coisa que a gente ia fazer era tirar o passaporte, que aí seriam 4, né? A gente... Isso! Facada. Facada na época que é 257, né? Daqui a pouco vai dar para 430, tu imagina. Então, assim, a gente definiu isso. O que a gente teria que vender, o que a gente... Se a gente tava com casa e apartamento, o que a gente ia vender, o que a gente ia alugar, se ia vender, se não ia. Então a gente ficou alinhando esses pontos. Fomos vendemos o carro primeiro. Ai, Jesus, o coração chega. Mas enfim, vendemos o carro primeiro, emitimos o passaporte e vendemos o carro em dezembro de 2023. Tiramos o passaporte, pegamos todos eles no dia 17 de janeiro de 2024. Depois disso, nós entramos na polêmica de como que nós viríamos e com qual visto. Se nós dois viríamos com visto de procura de trabalho ou não. Começamos a procurar Portugal inteiro em questão de trabalho, né, nas empresas, no ramo que eu trabalho, e comecei a deixar tudo marcado no mapa, quais são as agências de emprego. Fiquei sondando o site da Net Empregos na época para ver, né, o que estava aparecendo, LinkedIn ou Indeed, né, também. E aí a gente definiu que ela ia vir com visto de estudo, ela queria mudar de profissão. Então a gente definiu que ela viria com visto de estudo e já aproveitar essa oportunidade para poder escolher a profissão que ela queria. Que profissão? Qual a profissão que você tinha no Brasil? Era a mesma daqui? Que você está estudando aqui? Não, mas eu não estava trabalhando. Você não estava trabalhando, você trabalhava na educação lá? Não. Você não quis mudar de profissão aqui? Sim. Então pronto. Ele deve estar morto essa hora. Definido isso, a gente começou a puxar todos os documentos e ver o que precisava para apresentar para os vistos. Quais os documentos, valores e o que a gente faria para ter esses valores. Então nós traçamos a nossa estratégia financeira a respeito disso, que também é um ponto para outro vídeo. Traçamos a nossa estratégia para conseguir o dinheiro para esses vistos que nós escolhemos. Começamos a levantar a documentação, os certificados, comecei a correr atrás para poder pegar a assinatura dos diretores, para poder fazer o apostilamento deles. E deu um trabalho, e chegou aqui, eu não precisei. Mas isso não se aplica a todos, tá? E cheguei aqui, o curso que eu fiz lá, chegou aqui, a empresa que eu consegui trabalho me deu o curso. Também. É uma coisa que a gente não previu, mas que a gente veio já resguardado, que é bom fazer isso, que a gente não sabe, o futuro a Deus pertence, então a gente não sabe o que aconteceria. Fizemos isso, começamos a apostilar documentos e levantar os documentos que precisava para poder fazer o visto. Marcamos a data na VFS para poder dar a entrada nos vistos, e quando nós fizemos isso, entregamos tudo e pronto. Um detalhe, deixei passar? Não, estamos aguardando, porque eles deram pra gente 3 meses. Não, eram 60 dias. Isso, 60 dias. Eram 60 dias, hoje que é 90. Isso. Deram 60 dias pra voltar com o nosso visto, ou o passaporte sem visto, né? Pra dar uma resposta. E nesse meio intervalo nós viemos também para juntar mais dinheiro, né? Nós saímos do apartamento, fomos para nossa casa para poder reduzir os custos. Isso. Porque os custos do apartamento eram muito maiores do que a casa. A nossa casa, Então a nossa casa não tinha, a gente reduziria o custo. Isso melhoraria nossas questões de recurso financeiro para trazer para cá. Sim. Uma outra coisa também que a gente fez foi definir o que seria vendido. Tudo. Né? É a parte que mais te toca, né? Aí começamos a botar na ponta do lápis o que seria vendido, que seria só nossas coisas dentro de casa mesmo, né? Começamos a vender as pequenas coisas e ficamos com o básico na nossa casa de Cabo Sul. Básico mesmo. Cama das crianças, geladeira, fogão e acabou. Aí definimos, conseguimos vender essas coisas que a gente precisaria até o dia da viagem. A gente conseguiu vender para parentes, né? Parentes, amigos. A gente tratou a venda e entregamos no dia, ou até depois um pouco, né? E a gente já veio para cá. Isso. Então isso também nos beneficiou, né? Muita gente ainda pergunta como que a gente fez na venda das coisas e tal. Teve coisas que a gente vendeu que a gente não
não ia precisar, a gente vendeu Já vendemos antes. Televisão, som de bar, sofá e outras coisas. Da roupa, Enfim. ficar usando até a gente vir, a gente vendeu depois que a gente já tava aqui, né? A pessoa foi lá na nossa casa, lá com meu sogro e pegou. Meu pai que ele fez a entrega dos últimos itens que ficaram restantes. Levantamos o dinheiro, um bom dinheiro, pelas nossas coisas. Sim. E mais, não foi só isso, gente, né? Não é só as nossas coisas, mas o carro não dava o valor, porque só o carro dava o valor pro Ramon dar entrada no visto de procura de trabalho, que você tem que comprovar um rendimento para vir para cá. E o meu visto também. Meio de subsistência. Um meio de subsistência. E o meu visto também, a gente teria que ter um dinheiro forte para vir para cá também, para aplicar o visto. Não é só ir lá na VFS e aplicar o visto, você tem que comprovar o rendimento. Alojamento a gente não precisou, porque a gente veio com carta convite para casa dos nossos amigos, Natália e Júnior. De novo, ficamos lá, então não precisaríamos comprovar alojamento, mas precisaríamos comprovar meio de subsistência a gente tinha que comprovar. Que aí, no caso, o valor que a gente tinha guardado, né? Sim. Da empresa. Já estava tudo planejado, 5 anos, né? Planejando, tinha que guardar esse dinheiro. Se a gente tivesse um planejamento depois de 5 anos também. Meu Deus. Eu ainda acho que é pouco, né? Ainda foi pouco. 5 anos planejando. Acho que se eu tivesse uns 15 anos na empresa, seria mais. Aí seria o dobro do que eu tinha praticamente. Enfim, gente, tem que ter dinheiro. E não é o mínimo que eles pedem para aplicar os vistos, não é? Porque chega aqui. Você gasta-se muito rápido. Gasta muito. Você tem que dar calções, rendas. Falar em calções, só do calção e renda da casa que nós alugamos foram quase 10 mil reais. Porque nesse dia eu já estava trabalhando, mas ainda não tinha recebido. Em euro, Então, tinha um mês aqui. Foi pago em real, né? Eu usei a moeda em real para pagar. E só nisso aí foram 10 mil reais. Quase 10 mil reais. Então o que acontece? Esse valor aí vai já quase 10 mil reais só nisso aí. Isso porque a senhoria ainda foi muito humana com a gente. Ela foi muito gente boa com a gente, falando a verdade mesmo. Porque ela pediu só uma renda e só um calção. Diferente da realidade de muitos imigrantes que a gente vê aqui, tá? Porque tem gente aí que pede um ano, olha, imagina. Imagina, 12, aí você vai ver o valor do arrendamento. E você tá vendendo com real. Com real, aí vai ver o valor do arrendamento, 1.000 euros. Meu Deus. Aí pede um ano, são 12 mil euros. 12 mil euros. Aí calcula isso hoje, o real, quase 7 reais, aí imagina quanto que dá. Não sei, vou ver. Calculadora na mão de novo. Pode continuar. Que é um cenário que a gente vai encontrar que tem gente que consegue, a gente faz pacote de relocation e tudo e consegue trazer um valor maior, né? E já consegue trazer também 77 mil reais, 12 mil euros, olha só. Imagina, aí você vem só com os 3... Ai, meu coração. Os 3 salários mínimos que eles pedem pra comprovar na hora de aplicar o visto. Como? Isso vai só no primeiro mês que você chegou aqui. Ah, agora eu entendi! Aí você faz, aí o que geralmente as pessoas fazem? Aluga quarto. Isso. Aí vai ver quarto, 300, 400 euros. Aí pede, por exemplo, duas rendas, né? 2 meses adiantado. Já vai 800 euros. 800 euros já vai 5 mil reais praticamente. E isso, a gente fala de quarto, mas é só um casal, tá? Tem lugar que nem casal pode, é só ou o homem, né? Igual você viu ontem, a gente tava indo lá não pode filho, não pode pet. Não pode nada. Filho já não pode. Pra quarto, sem condições. Você não pode alugar um quarto e trazer criança, e nem animal. Não pode. Não, tem alguns quartos que animal ainda vai. Agora, criança, não. Então, assim, pra gente era inviável. Então, no que a gente tava falando sobre a questão dos documentos, como que a gente tava lá atrás. Aplicamos o visto, marcamos o agendamento na VFS em fevereiro. Final de fevereiro, ali, início de março, nós já pegamos marcamos a data. Eu não lembro qual dia que foi exatamente. Também não. Acho que foi dia 2 de março, uma coisa assim. Não tô lembrado exatamente qual dia que foi. Fomos lá, fizemos a aplicação do visto. Olha que gostoso. Olha lá as plantinhas balançando lá atrás. É cenário lindo esse aqui. Eu acho que aí vai ser o cenário oficial a partir de agora. No inverno que não. Não, no inverno não dá, não rola. Então vamos lá. Agora, todos os documentos que nós preenchemos, nós fizemos, estava tudo certinho. Eu só fiquei na dúvida de preencher uma coisa que lá a menina já tinha falado que eu já suspeitava que era. Aí eu falei, pô, é isso aqui que faz? Lá é isso mesmo. Aí eu fui lá, preenchi lá na hora lá e entreguei e viemos pra casa. Acho que 1 ou 2 dias depois já recebemos um e-mail dizendo que estava indo pro consulado. Ficamos aguardando. O dela veio com 28 dias. Sim. Aí é que foi aonde a gente vai citar a nossa primeira falha. Sim.
tá? Porque foi um risco que nós fizemos, um risco que nós corremos muito grande de ter dado um problema. Sim. Mas, graças a Deus não aconteceu. Foi o que eu falei lá no primeiro vídeo, que foram erros, coisas que não foram assertivas, que acabou virando assertivas no final. O visto dela chegou, recebemos um e-mail dizendo lá que o visto tinha sido recebido do consulado, então tava vindo pra casa. Tava vindo pra casa. Aí começou a agonia, o negócio chegar até por anexo no e-mail, ali na hora. Medo de não vir o visto? Primeiro, a gente não sabia, né? Porque eles não pediram nada. Nada. Na época eles estavam pedindo, chegava perto, quando o consulado pegava a documentação, que já tinha vários dias depois, ou até mês depois, eles pediam uma nova comprovação de meio de subsistência, um novo extrato bancário. Pra gente não pediram nada. Pra gente não pediu. E a gente achou isso estranho. Eu falei assim, então, sei lá, deu medo. A gente fica sempre com medo, com receio, né? Aquela ansiedade. Deu negado, porque eles não pediram nada, não falaram nada, simplesmente mandaram e-mail de volta. Mas enfim, vamos ver com o que vai acontecer. Quando chegou, tava lá o visto, graças a Deus. Mas aí o Vesta sem agendamento. Sem agendamento. Aí já foi ali. Já começou, a gente aí já foi o que não foi. Também não dependia muito da gente, né? O que nos causou um atraso grande na nossa vida aqui, mas depois a gente reverteu isso. Sim. O que nós tomamos a decisão de fazer? Comprar as passagens. Esse foi o nosso primeiro erro. Não pode comprar passagem antes dos vistos chegarem. Como o dela chegou, a gente se sentiu seguro de não. Pô, se chegou o teu, vamos fazer. Fizemos junto. Aí, por quê? Quanto antes de você comprar, mais barata a passagem fica. E era para 4 pessoas. Exatamente. Então, se o visto chegasse hoje para comprar amanhã, o furo financeiro que ia fazer seria grande. E todo o real que a gente tava arrecadando, a gente tava... E quanto mais dinheiro você trouxer, vendemos as coisas no preço bom. Preço bom, tá? Não foi acima do que a gente comprou, porque a gente não vai ser desonesto também. Claro. Mas vendemos em preço justo. Então, ok. Passado isso aí, compramos as passagens. Chegou o visto dela, compramos as passagens. Olha que legal. E comprou a passagem, mais barato, porque compramos antes. Só que aí nós compramos, se eu não me engano, foi para 4 dias depois da data prevista de entrada daqui em Portugal. Falei, eu vou dar uma margem de 4 dias, praticamente uma semana. E se atrasar, ainda tem mais uma margem de uma semana. Essa foi Mas aí é que foi gerando problema, que passou... Ela chegou com 28, aí deu 30, 45, 50, 55 e cadê o visto dele? Olha, beleza, pode até ser que o meu visto seja negado, seja lá o que for, mas sem passaporte eu não posso viajar. Sim. Aí ainda falei com ela, falei, qualquer coisa você vai na frente e eu vou depois. Mas as passagens eram tudo no mesmo dia. E se eu fosse mudar, eu tinha que pagar uma taxa de R$2.200. Quase uma passagem. Não. Quase mais uma passagem. Falei, não, cara, muito dinheiro. A gente marcou a viagem para um domingo, para chegar aqui na segunda. Isso. Na segunda-feira anterior, eu entrei em contato com o consulado, eles simplesmente não respondem, né? É tudo com a BFS. Entrei em contato com a BFS, olha, ainda não temos uma resposta e tudo, etc. Na terça-feira eu fui e falei, olha, eu sei que vocês são responsáveis por... Eu cheguei lá para conversar, eu sei que eles são responsáveis por toda a triagem de documentação e tal, e essa comunicação entre a gente e o requerente e o consulado, eles fazem e tal, mas eu queria saber o que eles podiam fazer para me dar essa ajuda, porque eu já tinha passagem comprada e tava para depois da entrada prevista. Ou seja, entre aspas, eu até tava dentro do prazo estipulado. Só que ainda assim era um risco de fazer. Então a gente não aconselha ninguém a fazer. Beleza. Ele falou, o pessoal chegou para mim, olha, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá? Foram muito solícitos. Foram. Deram atenção e se empenharam bastante pelo que eu percebi. Foram lá. Cheguei lá por volta das 11 da manhã. Eu cheguei em casa por volta das 3 da tarde. Quando foi umas 3h40 para 4 horas da tarde, o rapaz que me atendeu me ligou. Falou, olha, seu passaporte chegou, você pode ir buscar. Aí eu falei, hoje não dá mais tempo. Falei, amanhã eu vou ir, isso na quarta. Fui lá, cheguei lá, ele falou, olha, tá aqui o seu passaporte, tudo direitinho. E eu tinha pago taxa pra entregar em casa, tá? 70 e pouco reais, não era? Era. 70 e pouco reais, mas eu fui lá buscar. O dela chegou em casa. Aí eu fui lá buscar. Cheguei lá, ele falou, vê aí. Ele falou assim, pode ser que tenha vindo sem agendamento. Aí ele falou assim, mas dá uma olhada aí. Aí eu olhei, abri lá na hora o pacote e vi o visto sem agendamento, ou seja, o meu e o dela sem agendamento. Olha que legal. Com a Aima parada. E a Aima aqui já tava com a corda no pescoço, né?
sobrecarregada de processo. Chegamos, peguei o passaporte, vim pra casa e já começamos a fazer as malas. Vamos fazer as malas e esse lá a gente se vira que é um problema. Pegamos, fizemos as malas, tudo direitinho. Um outro casal de amigo nosso falou, nós vamos levar você pro aeroporto. Lu e Diego, aquele abraço. Então assim, olha, vamos lá que eu quero levar vocês e tal, beleza. No domingo, 8, o voo estava marcado para 11, não era isso? Aí a gente acordou com outro casal de amigo nosso, que chegou lá, acordou a gente no domingo. Joyce e Sidney, beijo, aquele abraço. Já acordando, já chorando, já se despedindo. Foram já familiares, amigos despedir da gente. Foi na hora de embarcar. Eu tinha frascos pequenos dentro da mochila, que lá no Viracopos também. Eles mandaram a gente comprar um saquinho e botar dentro do saquinho, porque pagamos R$70 num saco plástico no aeroporto. Lembra disso não? Mas vamos lá. Isso aí é bom pra gente falar no vídeo sobre bagagem, né? Então assim, uma coisa que nos chamou a atenção, a gente já tinha recebido a notícia de que estavam fazendo isso. A migração, fizeram uma mini vistoria. Imigração nossa, com a gente lá nos documentos lá, em São Paulo, antes de embarcar pra cá. A gente da Azul, que foi a empresa aérea que nós compramos as passagens, verificou todos os documentos ainda no Brasil, antes de vir pra cá. Então ela pegou o meu documento, o dela, todos os documentos que a imigração normalmente pede. Isso, eu também. E das crianças também, porque as crianças estavam vindo como turista. E nós dois com visto. Só que eles pediram os documentos dele também. Até a certidão de nascimento deles, para comprovar o grau de parentesco, eles pediram. Olharam tudo, falaram, tem esse ponto aqui que vocês têm que melhorar. Não era que reprovaria, mas levantaria questionamento na imigração, na carta convite. Então nós identificamos aqui o ponto que ela falou, embarcamos, graças a Deus, tudo certo. A gente tá falando superficialmente, né, para o vídeo não ficar muito longo. A gente vai fazer vários vídeos assim. E foi isso que aconteceu na nossa questão de documentação e organização para vir. Resumidamente, bem rasamente, foi isso. A gente espera que esse vídeo tenha ajudado a vocês, tirar dúvidas. Se o vídeo não tirou dúvida ou gerou mais dúvida, bota aí nos comentários que a gente faz vídeo respondendo. Sim. Quanto menos dúvida tiver para tomar a decisão de vir, melhor. Sim. Que aí você tem mais certeza do que você está fazendo. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.